força da união, seguindo o mesmo caminho. Sabemos que somos um time de campeões. BNI Brasil bate forte em nossos corações. Oh, Givers Game pelo mundo eu vou. Oh, BNI Brasil eu sou. We were straight of the union, walking in the same direction. We know that we are a team of champions. Together you and I, we are the BNI. Oh, BNI is known as a word. Oh, Givers Game here and around the world. Oh, BNI is known as a word. Oh, Givers Game here and around the world. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Pode Contar, histórias reais e do sucesso do BNI. Muito obrigado pela sua presença. Quiser deixar comentários, fiquem à vontade. Eu sou Adelaide Conduta, diretora executiva da Mesorregião de Itapetininga e hoje estou recebendo aqui o Alexandre Andrade. Ele é da A2 Segurança do Trabalho e Medicina Ocupacional, membro do BNI, e vamos ouvir as histórias dele, saber o que é que de fato já aconteceu na vida dele que o justifica estar até hoje dentro do BNI. Sejam muito bem-vindos e espero que vocês gostem de mais um episódio Pode Contar. Alexandre, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É muito bom saber que você hoje pode estar aqui e dividir comigo, que aprendo todas as vezes que recebo alguém aqui, dividir com todo mundo que está ouvindo, né? Sobre as histórias reais, aquilo que acontece com a gente no dia a dia e muitas vezes ninguém sabe dessas histórias, né? A gente sabe só que a pessoa às vezes ouviu falar no BNI ou às vezes não, mas se ouviu falar já foi a uma reunião e isso não dá para quem está ouvindo, né? Essa dimensão do que seja de fato o BNI. Essa é a ideia desse podcast, né? Dessa série de podcasts que vamos gravar, é que as pessoas tenham essa ideia do que de fato acontece dentro do BNI. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui. Obrigado, Adelaide, obrigado pelo convite, é um privilégio estar aqui hoje com vocês e poder compartilhar um pouco da história de fato, né? E ter mais experiências para trocarmos hoje e aprender ainda mais. Legal, sua introdução agora que soou como poesia, inclusive, né? E legal pra gente começar. Então, tô aqui de coração aberto. Seja muito bem-vindo, de verdade. Muito obrigado. Me fala quanto tempo faz que você tá dentro do BNI? Já são 4 anos dentro da equipe. Eu sei da história. É quase um membro fundador, não é isso? Foi, um pouco depois. Não é isso? Uhum. Teve alguma coisa que na hora não foi e logo depois foi? Ah, sim, tem essa parte. Lá em 2015, mais ou menos, foi quando eu tive o primeiro contato com o BNI, através do Empretec do Sebrae, e aí os empretecos da época, quem for empreteco tiver aí, até ergue a mãozinha para se foi da mesma época, né, pra gente se encontrar, porque não teve encontro mais. E aí naquela época os empretecos se uniram ali e conhecemos o Fábio Torres, alguns outros membros da época, conhecemos algumas equipes de Sorocaba, de Mogi, eu não lembro agora o nome das equipes mais. Tá. E começamos a abrir aqui. E aí, por conta de outro empreendimento, eu acabei deixando de lado essa ideia, o pessoal também não tocou adiante. E 4 anos seguintes, outra equipe abriu, que foi a equipe Pride. Eu fiquei sabendo através do Alan na época, o Alan e o Lucas Lopes. Então, que foi por intermédio deles que eu conheci a equipe e acabei entrando. Legal, eu sei que nessa gestão você está como coordenador de mídias. Mas eu sei que na próxima gestão você é o nosso novo presidente, não é isso? Sim, exatamente. Que bom. Bom saber que você privilégio aí também vem para contribuir, vem para agregar. E eu sei que você vai desempenhar muito bem esse papel, porque você já está dentro da rede há algum tempo, né? E isso dá uma certa paz no coração, não dá? De fazer isso? De ser um presidente? Ou você acha que sente um peso nisso? Com o time de hoje o peso é bem mais leve, né? Então, é uma equipe, a gente tem um time muito preparado, as coordenações que estão vindo também, que já estavam, e passando o bastão para outra equipe que está vindo muito bem.
Então, membros que já eram da coordenação vão continuar também ocupando outros cargos. Isso traz uma tranquilidade muito grande, certamente, para a presidência. E ocupando o cargo pela segunda vez, né? Então, é bem legal ter esse privilégio, bem gratificante. E um ponto que eu deixo sempre é que eu estou pronto para servir a equipe todas as horas que precisarem. Que Acho bom. que essa é a função principal e Que eu estou bom. totalmente disposto a fazer. Me diga por que BNI? Por quê? É uma pergunta que a gente faz toda reunião, né? Sim. Em toda aham. reunião, para vocês que não sabem, em todas as reuniões do BNI, essa pergunta ela é feita a alguém, a algum membro. Por que BNI? Né? E agora a gente vai saber do Alê, né? Não estamos numa reunião do BNI, mas estamos num podcast para falar sobre o BNI e ele vai responder para a gente o porquê do BNI. E o mais legal dessa pergunta é que todas as respostas são diferentes, né? Sempre, né? A cada momento é um momento e a cada lembrança do motivo remete a um ponto. E o porquê de antes foi o aumento das conexões. A gente estava num momento de transição de algumas funções da empresa, de algumas atividades da empresa. Então era bem viável fazer parte, era bem viável aumentar o ramo de conexões. E hoje o BNI ele transcendeu tudo isso. Então passa do ponto de somente criar conexões, mas quando a gente entende a capacidade que o BNI nos traz de poder ajudar as pessoas, isso fala muito mais alto do que qualquer coisa que podemos colher ali dentro. Como é bom de se ouvir e com frequência e com repetição essa ideia, né, de ajudar as pessoas. Né? Cada vez mais a gente escuta os membros falando essa frase, né, que eu entendi que eu preciso ajudar as pessoas. E parece que você começa a pensar que estou no lugar certo, né? É minha hora de devolver ou de ajudar as pessoas com seus negócios, entendendo que isso uma hora volta para a nossa empresa, né? Exatamente. E se nos embasarmos na filosofia do Giver's Gain, que é entregar para contribuir, para depois receber, uma vez o Cristiano trouxe essa ideologia comparando com a física, que tudo que vai, volta, né? Toda ação tem uma reação. Logo, se focarmos apenas em uma das ações, a reação ela é automática. Ou melhor, como que a gente pode falar, né? Colocar isso daí, que ela não tem como não acontecer essa reação. Então, quando a gente foca apenas no givers, apenas em ajudar, em contribuir, em se doar para os outros, inevitavelmente terá uma reação. E essa reação ela vai ser como? Ela vai ser igual. Então, hoje, chegando aí perto dos 30 membros na equipe, se conseguirmos ajudar todos um a um, é humanamente impossível que alguém não tenha essa mesma ideologia de querer ajudar também um a um. E quem que está lá no meio? A gente vai estar lá no meio. Sim. Então, consequentemente, vai ser ajudado. E como engenheiro, isso gravou muito na minha cabeça, né? Então, toda ação, de fato, tem uma reação. Então, a gente resume ainda para trabalhar no BNI como? Simplesmente ajudando, esquece o resto. É isso aí. E falando em valores, né? A gente sempre gosta porque as pessoas, quando elas começam a falar sobre o BNI, né? Logo vem o valor. E a gente, inevitavelmente, fala sobre o Giver's Gain, a atitude positiva, e a gente fala algum valor do BNI, né? E qual seria esse valor para você mais fundamental? Atitude positiva hoje, pensando bem. Por que atitude positiva? Tinha um filósofo que ele falava assim, haja com entusiasmo e será um entusiasta. Então, hoje, o mundo que vivemos, ele é caótico em alguns pontos. E dependendo do lado que focarmos, a nossa energia ela pode ser minada de uma forma rápida, instantânea e total. Então, quando pensamos em atitude positiva, pensamos nesse entusiasmo, em agir sempre com entusiasmo, em agir com positividade, em olhar o lado bom das coisas, em pensar em soluções de problemas, as coisas começam a fluir com mais facilidade, né? Elas começam a andar com mais velocidade no caminho que talvez a gente espere. Então, um dos pontos que me marca é ter atitude positiva dentro da equipe. Eu falei recentemente que acredito que ela seja a base para todos os outros valores, né? Porque quando a gente perde esse tipo de olhar, né, de vibrar nessa frequência, né, dificilmente a gente consegue fazer com que os outros
valores funcionem, né? Porque a gente não tá vibrando bem, né? De tudo que a gente tem ouvido falar nas imersões que andamos fazendo, né? Tanto eu como o Felipe, que também é diretor executivo dessa área, fala-se muito em energia alta, produtividade alta. E é nisso que a gente precisa, às vezes, vibrar e pensar, né? Principalmente quando a gente pensa em equipe, né? Mas falando em valores, Ale, qual desses valores que a gente usualmente tem e escuta e vive dentro do BNI, você consegue ver dentro da sua empresa acontecer, né? Eu digo assim, de chegar lá e olhar e, poxa vida, é isso daí que o BNI me ensinou e que eu consegui trazer aqui para dentro. E hoje colho os bons frutos, né, de ter implantado esse valor dentro da empresa. Legal. Acho que o principal continua sendo a atitude positiva, mas a contabilidade, o accountability. Isso me ajudou muito, principalmente no último semestre, a trabalhar essa gestão numérica dentro da empresa, do que está entrando, do que está saindo, não só financeiro, mas de cliente mesmo, de serviço, de produto. E essa parte do gerenciamento, no começo, ela era bem pobre, né? Praticamente inexistente. Então, hoje, com o incentivo do BNI, com a ajuda de pessoas de dentro, com pessoas que se envolveram fora ali também, isso vem melhorando muito. E aí, por que falo da atitude positiva também? Porque se a equipe não tivesse trazido essa atitude positiva para resolver esses problemas, certamente não teria acontecido nada. Então, não teria adiantado uma ideia boa. Nossa, vamos gerenciar isso aqui de uma melhor forma hoje? Vamos, mas vamos com quem? Eu sozinho? Jamais conseguiria. Então, vamos engajar o time, vamos levar esse engajamento, levar esse positivismo, mostrar que todo mundo ali pode, todo mundo consegue, é capaz, e soltar o problema. Sim. Literalmente, nós temos esse problema, precisamos de soluções. E as ideias, elas estão ali. As soluções, elas estão ali. Mas o quanto estão sendo ouvidos, né? O quanto estão sendo motivados a isso. Então, quais atitudes estão sendo tomadas em relação à equipe para que a equipe se engaje, se envolva nos problemas e tenha vontade de corrigir? Sim, ouvindo tudo isso, Ale, é muito forte a sensação do não caminhar mais sozinho, né? Quando eu escuto você falar, da hora que a gente começou até agora, fica muito presente, muito marcante, que quando a gente entra para uma equipe do BNI, a gente consegue viver essa sensação de não estar mais caminhando sozinho. A gente encontrou outros empresários, né? Outras pessoas que estão na mesma equipe que a gente, ou não, às vezes é de outra equipe, mas também do BNI, que fazem com que a gente enxergue as coisas de outra forma, né? A gente aprimora, a gente cresce, né? A gente entende que as nossas dores não são só nossas, né? E eu lembro que durante muito tempo nessa minha vida empreendedora, eu tive essa sensação de caminhar sozinha. E foi também o BNI que me trouxe essa não sensação, né, de caminhar sozinha. Sim, exatamente. Como faz diferença. E muitas vezes é pensado no começo, eu venho da área técnica, né? Eu sempre trabalhei em indústria e sempre fui incentivado a trabalhar em algum lugar, a ficar ali, às vezes até mesmo engolir sapo daquilo e fica, porque pelo menos tem um emprego e tudo mais. Então entender que às vezes não era só isso, que existiam outras formas de ganhar dinheiro de fato, né? Não só, enfim, vários detalhes que vem cultural, né, disso daí. E aí o começo é sozinho, né? Fica aquele medo, nossa, será que se outro fizer, vai fazer tão bem quanto eu faço? Ou paradigmas mesmo, né? O negócio não engorda, como que é? O gado não engorda longe do olho do dono. Sim. E várias crenças que acabavam limitando. Sim. E ter contato com pessoas que já estão em níveis acima, que já estão em pontos que nós queremos chegar ou queríamos chegar, ou até pontos, às vezes, que a gente nem enxerga que pode chegar, acaba trazendo uma ampliação muito grande da visão. Dos horizontes, né? Dos horizontes. Então, e essa ampliação acaba gerando uma vontade de fazer igual também. Não necessariamente uma cópia do que está acontecendo, mas copiar os padrões, copiar os sistemas ali usados, né, utilizados para chegar naquele caminho, para chegar onde aquela pessoa chegou. Então isso é muito legal. E entender também que
coisas que eu já ouvi falar e pensamentos que eu já tive também, até dentro de casa, que às vezes o pessoal olha, vê o fulano é empresário, o fulano tem funcionários e tudo mais, acaba enxergando aquilo como uma pessoa normal. E é legal ter essa visão de que todo mundo é uma pessoa, todos são pessoas comuns. Sim. Elas estão apenas fazendo atividades um pouco diferentes ali do que outras que não estão tendo o mesmo resultado estão fazendo. Então, essa visão eu acho muito bacana também, que a gente acaba ganhando, que eu, pelo menos, acabei desenvolvendo através do contato com outros membros que estão ali. É muito interessante a gente poder vivenciar isso, né, Ali? A gente no dia a dia, porque a gente tem reuniões semanais, toda semana você está com a sua equipe, né? E você poder vivenciar essa troca semanal, e eu falo pontual, porque é toda terça, 6:30 da manhã, vocês estarão juntos. 50 vezes no ano, tirando as 2 últimas semanas do ano. Sim. Fora todos os encontros que a gente sabe que as equipes fazem, né? Os happy hours e esses encontros que a gente sabe que engrandece também. Nesses momentos, né, há uma troca que a gente às vezes não consegue nem mensurar o quanto que isso traz para a nossa empresa, né, para a nossa visão empresarial, né, o quanto que isso cresce o negócio da gente. Mas é o que você fala. Às vezes, sozinho, né, a gente pode ir mais rápido. Pode. Mas junto a gente pode ir mais longe. Né? E eu acho que essa é a ideia, né, do BNI quando a gente está dentro de uma equipe como você hoje faz parte. O Alê, ele faz parte da equipe Pride dentro da região de Itapetininga, né? Foi quase um membro fundador, porque eu soube da história de como aconteceu isso. E ele está lá desde o início, desde o começo. E é muito bom ouvir de você, né, esse crescimento todo, porque eu também acredito que isso é possível, né? Às vezes eu escutei algumas pessoas me dizer assim, mas não é para mim, né? Porque eu sou muito pequeno. E você, depois de um tempo, a pessoa consegue entender que sim, é para você também. Como a gente gosta muito de falar, o BNI é para todos, nem todos são para o BNI e tá tudo bem. Mas também é para o pequeno, né? Para o microempresário, né? Para que ele cresça. E quando a gente fala em crescimento, nem sempre é só o crescimento profissional, não é? Me fala o que é que trouxe para você, né? Nessa jornada. São 4 anos com o BNI de crescimento pessoal. Vamos falar agora da pessoa. Respondendo, mas colocando um parênteses até no que você comentou, da pessoa que às vezes fala, eu não vou porque eu sou pequeno. Pequeno em relação a quê? Muitas vezes, dependendo de quem está olhando aquela pessoa, ela já é gigantesca. Mas na visão dela, dependendo das comparações que ela está fazendo, sim, ela se considera pequena. Boa. E acaba gerando uma autodesvalorização do que ela mesma faz. Então, é uma das questões também que veio aqui dentro, através de muitos treinamentos também, né? Mas entender essa visão. Aqui você está se comparando hoje. Então, as comparações, elas devem existir, só que elas devem ser saudáveis. Então, devo comparar, eu comparo minha empresa hoje com o meu concorrente aqui, ou comparo a minha empresa com alguém que nem está aqui, que eu considero muito maior. Mas não é porque eu sou pequeno em relação àquela que é muito maior, que eu não sou grande em relação ao que eu faço. E é grande o quê? Em atendimento, às vezes em qualidade. Sim. Então, desvincular às vezes, né? Parar de falar isso, porque eu sou pequeno ainda. Então, pode ser que você está muito longe da sua meta, do que você deseja, do que você sonha. Mas quando já foi andado? Então, olhar um pouquinho a hora que comparar o tamanho, compara o tamanho de hoje com o que era ontem. Aí você vai ver o quanto já teve de evolução. Aí você para e olha e pensa, porra, será que ainda sou pequeno mesmo? Ou será que a minha visão está um pouco deturbada em relação a isso? Verdade. E aí, voltando, né, ao ponto do crescimento, e pegando esse gancho, isso me trouxe muito a essa visão também. Porque eu comecei ao contrário do que muitas vezes as pessoas pensam, né? Vou começar atendendo pequeno ali e tudo mais. E lá em 2014, quando eu comecei a trabalhar, a primeira empresa que eu prestei serviço, ela já tinha mais de 500 funcionários. E aí a segunda já era cerca de 2.000, a terceira empresa foi perto de 2.500 funcionários. E os pequenos que as pessoas chamam hoje, né, que são, sei lá, empresas talvez aí com seus 5, 10 funcionários, elas passaram a ser atendidas pela gente depois de 2022 com a vinda do E-Social. Mas
essa visão, isso que o BNI acabou trazendo, né? O que me ajudou? A enxergar esse ponto de me posicionar corretamente no mercado, porque antes também a minha empresa atendia uma gama muito grande de atividades, e isso acabava atrapalhando. E aí pessoas lá de dentro, né, falavam, Lê, mas eu não entendo exatamente o que você faz. Eu falava, poxa, por que não entendo? Porque eu não tenho exatamente. E aí foi quando começou a enxugar um monte de coisa. Sim. Então, muita atividade, não faço. Inclusive hoje, atividades que eu me arriscava a fazer antes, existem especialistas dentro da equipe que viraram parceiros. Fantástico. E aí a gente consegue atender um cliente de uma maneira muito completa, entre amigos, e vir amigo do cliente também, e o nível de qualidade de atendimento lá em cima. E aí o que acontece? Se pegarmos a visão do pequeno e do grande, talvez de pequeno em pequeno a gente faz uma força-tarefa gigantesca que não existem barreiras do que a gente pode chegar, da onde a gente pode chegar, nem de quem a gente pode atender. Então, o nível de problema que um time organizado e um time bem capacitado consegue resolver é gigantesco. Porque somos um time. Porque somos um time. É isso. E aí, qual que é o tamanho do time? O tamanho de um time é o tamanho que ele quiser. Exatamente. E se a gente escolher ser gigante, nós vamos ser um time de gigantes. Serão gigantes, E tenho ponto, certeza. simples assim, é muito isso. fácil. Tem algo que a gente usa dentro do BNI, que são 3 letrinhas, né, que é VCR. Para quem está ouvindo a gente hoje, VCR significa visibilidade, credibilidade, rentabilidade. Né? Você entra no BNI, assim que você entra, você terá visibilidade. Toda semana você estará com outros 30, 40, 50 empresários, né, tomando um café ou fazendo uma reunião online, mas sendo visto. O próximo passo é ter a credibilidade. E depois, aí sim, a rentabilidade. No nosso dia a dia, Lê, isso, você consegue sentir isso? Como você está lá desde que foi fundado, né? Sim, pouco depois, 2020. Pouco depois você entrou. E você já recebeu muitos novos membros. Muitos. Né? Você consegue sentir que quando eles entram, eles conseguem ter essa ideia do VCR, da visibilidade, credibilidade para rentabilidade? Por que eu pergunto? Porque eu noto muitas vezes que há uma inversão nessas letrinhas, né? Eu já quero a rentabilidade, né? Eu nem entrei, mas é isso aqui que eu quero, né? Porque eu tô vendo que rola, né? A gente sempre apresenta os números e os números são atrativos, né? Você saber que em 4 anos de equipe vocês bateram 10 milhões de reais, são números atrativos. Então quem entra, já entra pensando no R, na rentabilidade, né? E você consegue observar isso nesse seu caminhar? Sim, com certeza. E eu acredito que o motivo mesmo de muitos entrarem é buscar esse aumento da rentabilidade. Só que existe um processo. Se a gente pegar até o Golden Cycle para falar disso, né? Não tem como fugir. Então a pessoa às vezes entra querendo a rentabilidade, mas ela não é ainda a pessoa que não vai entregar ainda o que a equipe precisa. Então, é aquilo que a gente falou no começo. Existe o se doar primeiro para depois receber. Então, o que está na ordem? É doar e depois receber. Então, a pessoa ela entra primeiro querendo receber. Só que, ela chegou ali, ela já percebe que não é aquilo. Então, muitos mudam. E quem muda, o que acontece depois? É outro fator determinante para o sucesso da pessoa. Vai acontecer, ela começa a ajudar e futuramente ela começa a receber. Quem que não muda? Existiram pessoas que entraram e não mudaram? Lógico, entraram vários que entraram com essa mentalidade e o que aconteceu com eles? Não estão mais no time. Essa é a então, e não por mal, não porque eram maus profissionais, más pessoas, não significa nada, mas porque não entenderam a metodologia. Isso. E ouvi hoje ainda isso, né? Que o BNI, ele é para todos, mas nem todos são para o BNI. E é legal ouvir essa frase porque não tem problema também pensar assim. Não tem. Por quê? Você quer crescer, quer chegar num ponto, quer estruturar sua empresa, quer estruturar o seu negócio, quer chegar aonde? Quem determina isso é a pessoa que está escolhendo isso. E aí qual metodologia ela vai usar para chegar? A qual funcione a ela. Sim. Então, se o BNI funcionar para essa pessoa, se essa metodologia ela ser compatível com suas metas de crescimento, maravilha, usa ela. Se não usa também, não tem problema. Se a gente pudesse dizer alguma coisa agora para um novo membro, né, com relação ao VCR, enquanto você busca sua visibilidade, ajuda os outros. É um caminho, é um começo. Você acabou de entrar,
Você ainda está conquistando essa visibilidade. O que é que você pode fazer? Ajude os outros. Pega o teu mapa de referência, vê qual é o pedido da tua equipe e tenta ajudar essas pessoas. Esse pode ser um encurtador, se você fizer com eficiência, né? E a gente sabe que às vezes as pessoas não fazem, né? Não querem aprender a metodologia com tanta eficiência, né? Acha que é só ir jogando o jogo, né? E que vai estar tudo certo. E quando eu acho, né, que o grande coringa do BNI é a própria metodologia. É você se apropriar disso, né? Então, a gente tem passaporte, a gente tem mentoria, a gente tem os workshops, então a gente tem os treinamentos, a gente tem os PSMs. Não falta. Tem muito material. A gente tem muito material, Desculpa, né, é a última coisa que dá para ter para não seguir. Pois é. E com base nisso, Ade, em relação ao VCR, vou deixar um desafio aqui para os novos membros, principalmente, e até para todo mundo que está aí assistindo a gente nesse momento. Com base nisso, no ensinamento do meu tio. Eu devia ter ali meus 17 a 19 anos de idade, eu não lembro exatamente, e meu tio chegou uma vez e falou: Alexandre, nós temos uma boca e duas orelhas, para ouvirmos mais e falarmos menos. Então, pessoal, a próxima reunião que você marcar agora, vá de ouvidos abertos e a boca o máximo possível fechada. Se você abrir a sua boca, abra para fazer uma pergunta boa para entender melhor como que você pode ajudar a pessoa que você está ouvindo ali na reunião. Então, leve essa pergunta consigo. Não leve lá procurando saber como que você vai fazer mais negócios. Sim. Mas vá tentando ouvir e entender como que você pode ajudar aquele membro da sua equipe, ajudar aquele seu parceiro a fazer mais negócios. E esqueça os seus problemas. Foque em resolver o problema do seu parceiro, que o seu vai ser resolvido automaticamente. É isso. Na verdade, talvez você se torne até um grande solucionador de problemas, né? Uhum. Porque você focou na solução do problema dele, né? E a gente fala sobre isso dentro do BNI, né? O Ivan fala muito bem sobre isso, né? Aquilo que você focar vai crescer. Então, se você focar no problema, o problema vai crescer. Se você focar na solução, você pode se tornar um expert em solucionar problemas, né? E a gente ouve isso com frequência. Fala pra mim, Ale, daquele Ale que entrou, né, há 4 anos atrás no BNI, qual foi a grande modificação? O que é que eu posso olhar para trás e ver que hoje eu já não enxergo, porque aquilo ali foi modificado? Excelente pergunta. De forma rápida, é o dizer não. Hoje eu falo mais nãos do que sim. Nãos para algumas parcerias, nãos para oportunidades que talvez desviem do foco. Então, eu acho que esse ponto, o Alexandre de hoje, ele fala muito mais não do que o Alexandre de antes, que queria aproveitar todas as oportunidades, né? Tinha aquilo na cabeça, a oportunidade que passou, só passa uma vez, ela não volta, ou alguma coisa passa a galope. Tem um monte de coisas das oportunidades Quem passando. Quem faz tudo não faz nada. Né? Então hoje, dependendo, na verdade a maior parte das oportunidades que aparecem eu deixo de fato passar, porque eu já estou em uma oportunidade e ela está se desenvolvendo a cada momento. Então a cada oportunidade que eu pegar fora da oportunidade que eu tenho de desenvolver, eu estou desviando do foco e eu estou desacelerando meu crescimento na oportunidade atual. Que bom. Então esse é o ponto. O desenvolvimento do Ale de hoje é a capacidade de dizer não. Que bom. Tá perfeito? Obviamente não. mas a cada momento desenvolvendo. Então o desenvolvimento obviamente não para, né? Às vezes um ponto desenvolvido gera uma falha em outro ponto que vai ser identificado, que talvez não era visto, e não para. É o PDCA rodando a todo momento. Sim. Sim. Me fala, se hoje você pudesse dizer para um membro que está ouvindo, que está nos ouvindo, que está acompanhando esses podcasts, que está interessado em saber a história, né, desses membros também, né, como é que eles viveram esse tempo dentro do BNI. Para um membro, né, o que é que você poderia deixar de mensagem para que tocasse ele no sentido de que posso também fazer diferente? Continua. É uma palavra. É simplesmente continuar. Começou a fazer algo, continua, não para. Ação massiva em cima das coisas que você já sabe que funcionam. Então existe uma metodologia, a gente sabe que funciona, só em Itapetininga aí são múltiplos milhões de reais movimentados com apenas uma equipe. Então funciona.
E aí, se você está entrando agora para fazer parte de um time que a metodologia já foi testada, que já funcionou, que mais de 20 pessoas estão ali para falar que dá certo, qual é a dúvida em não fazer? Ou qual é a dúvida de simplesmente copiar? Só fazer o que está sendo mostrado, o que está sendo feito todos os dias. Então continua. Começou a fazer, não deu certo ainda. Vai dar certo. É só questão de tempo. É algum ponto que não foi desenvolvido, é algum momento que ainda não chegou, mas ele vai chegar. Constância. Sim. Né? Não invente a roda. Não invente. Né? Nem não tente reinventar, né? porque ela tá ali pronta, cara. Pega e utiliza. Eu falo tem sobre uma isso. caneca aqui na minha mão, eu vou lá encher minha mão de água para vir tomar. Não precisa, tá aqui. Alguém já fez isso aqui, né? Uhum. A gente fala, são 39 anos, né, de BNI, 39 anos essa metodologia sendo testada. Hoje são 318 mil membros no mundo fazendo isso. E aí você chega no BNI, você se torna membro. E aí a gente vê, às vezes, o membro querendo inovar, né? Não fazer a metodologia porque acha que é cansativa ou porque acha que não dá certo, mas a gente tem aí os números e por isso a gente gosta tanto do accountability, né? De mensurar esses números para entender o que é que dá certo, o que não dá certo em cada equipe, né? Por isso que a gente faz o que faz, da forma que faz, é porque já foi testado. E você falou nisso aí, um detalhe que você falou aí no meio, eu lembrei de uma coisa que aconteceu que foi muito interessante. Eu entrei no meio da pandemia, literalmente. As reuniões eram presenciais, passaram a ser online, entrei no meio do online ali, todo mundo se adaptando, e a reunião caía, e nossa, era engraçado, era legal. O desafio da galera de migrar para online. E aí, iluminação era ruim da galera, o microfone falhava e às vezes a câmera sumia e ficava tudo escuro, e gente deitada na cama. Imagina, esse começo deve ter sido enlouquecedor. Foi. E aí, era um grupo de pessoas que trabalhavam de forma presencial, chegou a pandemia, de repente virou para online, então muita empresa sofreu. Né? Muita empresa, inclusive, fechou. Teve que fechar. Mas aí o que aconteceu? A pandemia veio caminhando, os empresários se ajudando, os negócios se estabilizando ali, conseguindo segurar as pontas daquele desafio gigantesco que era a pandemia na época. E foi acalmando a situação, as empresas começaram a retomar. O que aconteceu em alguns pontos? Algumas empresas que retomaram, as pessoas falavam que sairiam da equipe porque já não estava dando conta mais de pegar o negócio. Ou seja, ela entrou na equipe para expandir a empresa, expandiu até certo ponto, depois ela saiu porque não dava mais. E eu aprendi uma coisa uma vez, que se você não está crescendo, você está morrendo. Ou seja, a estabilidade ela não existe. Não existe, cheguei num ponto, daqui eu sigo. O daqui vai seguir para baixo. Sim. Então precisa continuar crescendo, porque uma empresa ela tem... É como se fosse uma caixa com 2 buracos. Um vai ser de entrada, o outro de saída. Vai ser entrada de cliente e vai ser saída de cliente. Toda empresa ela ganha clientes todos os dias e perde também clientes. Não precisa ser todos os dias, mas ela vai perder. É natural, o fluxo do processo acontece dessa forma. Só que o buraco de entrada ele tem que ser maior. Então a empresa ela sempre tem que estar crescendo, independente do quanto, mas o buraco de entrada tem que ser maior do que o buraco de saída. E a partir do momento que você fecha o buraco de entrada porque você acha que sua caixa já chegou no limite de tamanho dela, só vai sair. É o primeiro passo para a ruína. Então, aí eu lembro, vou citar 2 nomes aqui, que o Eduardo Sonoda e o Cristiano Tamura, que sempre trabalhavam muito forte isso nos momentos de educação. Inclusive, hoje são 2 empresas gigantescas, né, dentro do negócio, com números grandes de funcionários e tudo mais, que passaram, não diria com tranquilidade na pandemia, mas passaram com maestria. E depois continuaram crescendo. E também fazem parte do time até hoje e crescendo de novo. E eles passaram a instruir as pessoas falando, vocês entraram aqui para crescer. Cresceram até certo ponto e agora está saindo porque não dá mais conta? Onde que está o limite disso daí? O limite está dentro do você, está dentro da cabeça do funcionário. Sim. Todo mundo é do tamanho que quer, literalmente, do tamanho que é. Então, em vez deles crescerem, optavam por sair. Então, eu passei por isso também, né? E aí, com muita orientação, com muito aprendizado, não reinventando a roda, simplesmente copiando e aprendendo com quem já tinha feito, foi simplesmente replicar que funcionou. Sim. Então, comparando o tamanho que éramos na pandemia com o tamanho que é hoje, o valor é mensurável. Mas o nível de crescimento e de entendimento do negócio e de maturidade mesmo em relação aos negócios, isso é mensurável, não tem como mensurar.
É muito interessante, né? É muito interessante porque eu já vivi essa situação de pessoas que saíram de equipes porque dizem que não estavam conseguindo mais dar conta. Ou seja, ela entrou para crescer, ela cresce e ela sai. E aí o que acontece depois que isso acontece? Ela vai cair. Porque é aquela máxima que você falou. Se você não está crescendo, você está caindo. Dentro dos negócios é sobre isso. Não há estabilidade. Qual é essa empresa? Que há uma estabilidade. Ou você cresce ou você cai. Né? Os números estáveis, em falar nisso, para que muita gente às vezes não sabe, o BNI tem 39 anos de história e há 39 anos só crescendo. Você conhece alguma empresa que tem 39 anos e quando fecha o ano ela nunca teve decréscimo? Esse é o BNI. E por quê? Porque é forte a crença de que a gente precisa estar em constante evolução. Porque se a gente não tiver, a gente vai cair. E é por isso que a gente estuda, é por isso que a gente vai para a autorresponsabilidade, né, para a atitude positiva. Mas é muito interessante porque, de fato, é algo que chega para a gente, né? Chega essa história do não consegui mais, eu não dei conta, cresci demais. E aí você sai. Ou seja, você só entrou para ganhar, não para ajudar. Porque a partir do momento que eu faço isso, a minha equipe, que equipe, né? Que equipe, né? Ela que se vire, porque eu já ganhei o meu, né? Então, mas eu acho também que isso acontece ali e a gente filtra. E eu não tinha pensado por esse lado, Adê. Você acredita? Eu tava pensando, falei tudo isso pensando do lado do empresário mesmo, que Sim. tem essa cabeça. Mas aí se a gente retoma esse pensamento, muda o lado do pensamento, aparenta ficar pior ainda. Porque já é estranho uma pessoa não querer crescer mais com o crescimento na mão dela, não quero mais. Já é estranho. Agora vem a falta de empatia, né? Pensando por esse lado. Eu já colhi o que tinha que colher aqui, eu não vou dividir com mais ninguém, então... É isso. Segurei. Eu não vou me desdobrar para dar conta disso daqui. Por quê? Porque eu já consegui atingir um número que para mim é legal. Então agora eu saio porque eu preciso dar conta daquilo que cresceu e eu não olho para trás. E eu não percebo que ali eu estou deixando pessoas que estavam contando comigo, né? Então tem também. E o que eu acho muito interessante dentro do BNI é que eu acho que quase que tudo que a gente vive, a gente repercute na nossa empresa e na nossa vida pessoal. Né? Tudo que a gente vive dentro do BNI, uma hora a gente está observando acontecer dentro da empresa, outra a gente observa acontecer dentro da nossa casa, e isso é muito interessante, né? Então, você quando enxerga essas pessoas que entram, né? Chega o mês de dezembro, comércio, bomba, né? Não, preciso sair porque eu não estou dando conta de atender os meus clientes. E a tua equipe? E aquelas pessoas que fizeram com que você crescesse, né? Isso dos impactos, Adê, você já parou para pensar do porquê que isso acontece? Por que uma ação, às vezes, dentro do BNI, ela acaba impactando em outras áreas? Quantas vidas você tem? Uma. Eu só tenho uma? Quem mais tem mais de uma? Gato? Não, né? Talvez. Então, utópico pensar que dá para separar a vida profissional de vida pessoal. Eu não sei quem inventou isso. Também não sei. Não, o que acontece no trabalho, você deixa no trabalho, o que acontece na casa, você deixa na casa. Eu fico pensando assim, putz, morreu minha mãe de madrugada, deu 7 da manhã, eu vou para a empresa porque minha mãe é vida pessoal, meu trabalho é vida profissional. Não existe essa separação, cara. É uma vida só. E aí, não sei, talvez quem separou isso é aquela pessoa que não gosta do trabalho. Sim. Aí ela, deu o meu horário, eu vou embora, não faço mais nada, assim. Porque eu vejo as pessoas hoje, elas não se desligam ou de um ou de outro. Eu vejo às vezes ela 3 horas da tarde lá, levando o filho pra natação, e às vezes 8 horas da noite respondendo um e-mail, fazendo uma reunião. Sim. Então não tem aquela de separar a vida profissional. Não. A vida tá acontecendo 24 horas por dia. É um conjunto. Então você vai estar trabalhando em algum momento, curtindo a vida em outro momento, curtindo a vida enquanto trabalha. E por que não fazer isso daí? Porque as pessoas acho que simplesmente não pensam em formas de tentar fazer isso daí. Sim. Vão seguindo naquela inércia, naquela impulsão de cumprir só com as obrigações e acabam esquecendo de alguns detalhes.
E aí E por você falta já- de pensar. Você já deve ter vivido, né? Ou ouvido falar dessa forma, né? Ah, fulaninho é um excelente profissional. Dizem que não é muito bom como pessoa, mas como profissional ele é muito bom. Eu, Não vai ser bom, eu é não utópico consigo. também. Eu não consigo conviver com a ideia de que como que a pessoa é um bom profissional, mas ele não é uma boa pessoa. Ele é uno, né? Ele é um, como todo mundo, como somos todos um, apenas um. E seja no nosso lado profissional ou pessoal, somos um. E não tem como achar que uma coisa não vai interferir com a outra. E eu acho que talvez o grande lance do BNI seja exatamente isso. É quando você aprende aqueles valores, aprende no sentido de entender que aqueles valores são os valores do BNI, e você se identifica com eles e você vive eles, né? Eu acho que é quando você é picado pelo, né, mosquitinho do BNI, em que você pensa assim, é isso aqui, eu entendi como faz e eu posso ajudar as pessoas, né? Num tamanho e numa dimensão tamanha que as pessoas olham e fazem, caraca, eu preciso devolver. Eu tô me sentindo em dívida com a Adelaide, né? Porque eu vejo ela se movimentar e ela ajuda, vai lá, faz um, faz outro, faz um. Bom, e aí minha empresa cresce. Porque a pessoa também entendeu que eu também preciso das pessoas. E qual a mensagem traz por trás disso tudo? Você já parou para pensar também? Não. Porque imagina a seguinte situação. Você vê, não dá para separar as pessoas. Não. Ah, como pessoa não vale nada, mas como profissional é bom. Não existe isso daí. Agora, a pessoa ajudando outras, ela tá agindo o quê? Como pessoa. Tô lá, tô gerando conexão, tô criando vínculos aqui, aumentando círculos para eles aqui. Ó. Tô resolvendo o seu problema aqui. A D vem aqui, Sim. sento você com ela aqui, resolvo o seu problema e fico aqui de fora. O que você está sendo? Você está sendo boa como pessoa. Isso remete a outra pessoa a pensar que você é como, né? Ou melhor, é o que como profissional? Você acha que vai pensar que você é um mau profissional? Não tem como, porque como pessoa você está sendo incrível. E aí como profissional você vai ser um bosta? Não dá. Você vê que as coisas não conversam da mesma forma que se você é um... Agora eu não vou falar, vou segurar. Um mau profissional. Uma má pessoa, como que você vai ser um bom profissional? Sim. Não se comunica. Sim. E aí é utópico pensar dessa forma. Por isso que a gente volta de novo no Givers Game. Se pensarmos só no Givers, já tá excelente, cara. O negócio vai acontecer. Não tem por que pensar no resto. Ah, o quanto eu vou ganhar? Não, foda-se, não importa. Vai ganhar alguma coisa, vai desenvolver, vai crescer. Vai acontecer. Tá no caminho, tá andando. Isso. Se a gente puder deixar uma mensagem aqui para o membro, e o membro está ouvindo esse podcast, qual seria a mensagem do Ali para um membro? Caraca, essa é uma pergunta muito boa. Membro, qual mensagem ficaria para o membro agora? Faz a tua parte. Faz o mínimo, né? Poxa, dá para fazer só o feijão com arroz? A gente já tá tão satisfeito. Mas, ó, membro, uma mensagem que eu deixaria para vocês aqui da equipe Pride, de todas as... Eu não lembro quantas equipes são no mundo. São mais de 10 São mil. mais de 11 mil. Mais de 11 mil Isso. equipes no mundo. Então, mais de 300 mil pessoas podendo ouvir essa mensagem agora, além de quem não é membro também. Sim. Mas lembre-se do poder do um. Ninguém consegue dar a volta no quarteirão sem dar o primeiro passo. Então, de passo em passo é que você chega. Aquele ditadinho de grão em grão que a galinha enche o papo, ela funciona muito. Então, se você tem uma meta, independente do tamanho dela, dê o primeiro passo e depois dê outro. E um passo de cada vez. Não pare e não retroceda, só dê um passo. Só pense no próximo passo. Essa é a mensagem, vai ficar muito mais simples o seu caminho. E para alguém que não é membro ali, que está nos ouvindo e ele ainda não é membro, o que é que a gente diria para ele? Passe a ser membro, aprenda a metodologia e aplique no seu negócio, se desenvolva e fique do tamanho que você quiser. É isso aí, Ale. Muito obrigada, de verdade. Obrigada por ter aceito esse convite. Obrigada por ter vindo aqui. Eu acho que a gente começa a mexer com as pessoas no sentido de fazer com que o nome chegue em mais pessoas possíveis, para que a gente não mais viva a situação do nunca ouvi falar. Eu quero que as pessoas escutem falar muito sobre o BNI, porque assim como faz bem para mim, fez bem para minha empresa, eu acredito e vejo, você é um reflexo disso, né? O quanto que também pode fazer bem para outras pessoas. Muito obrigada de coração por ter vindo, viu? Eu que agradeço, Adelaide, muito mesmo o convite. Foi um privilégio estar aqui hoje.
Foi uma surpresa a princípio, mas eu fiquei muito feliz com o convite. E espero de coração que você que tenha assistido isso daqui tenha tomado uma lição que seja. Porque eu entendo, como professor agora falando aqui, eu entendo que a nossa mensagem ela vai atingir uma porcentagem muito pequena. Mas desde que uma semente ela cresça de um saco de semente jogado na terra, já é gratificante isso. Então, se você que está começando agora, você está pensando em empreender, pensando às vezes se vai dar certo, se não vai dar certo, lembre-se da mensagem do próximo passo. Dê o primeiro passo. É isso. E tente, e se arrisque e vai dar certo. Não tem como não dar certo. Se você escolher um caminho e andar naquela direção, você vai chegar onde você quer chegar. Pode ser que encontre uma pedra, pode ser que encontre um banhado, pode ser que chova um pouco, a noite vai chegar, vai ficar escuro, você vai enxergar um pouco menos. Mas depois vai clarear o sol de novo. Sim. E o ciclo continua. Não desista. Não desista. É sobre isso. Para você que nos acompanhou até agora, que assistiu o nosso podcast, talvez a mensagem desse podcast seja: a culpa não é da sua equipe. A culpa não é do seu grupo. A culpa não é da sua cidade, não é do seu governo, não é da inflação. Ela é sua. Talvez, pensando nisso, você vire uma chave muito importante na sua cabeça. Muito obrigada.